Muito bem, estamos começando mais um vídeo aqui sobre a eleição do Conselho Tutelar ou o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 2023. Meu nome é Rogério Menani e hoje nós vamos falar do que pode e do que não pode fazer nas campanhas. As regras de campanha. Vamos para o vídeo. Muito bem, começando a falar das regras de campanha. O que pode, o que não pode fazer durante os dias que antecedem a eleição unificada dos membros do Conselho Tutelar 2023. Eu vou trazer aqui um resumo do que nós estamos praticando nos municípios onde fazemos as assessorias. Nós ajudamos os municípios em toda essa caminhada, desde lá do mês de fevereiro e março, até agora, e vamos até o mês de janeiro, praticamente um ano de trabalho junto a esses municípios, sempre levando informação, esclarecimento e orientação, né? Isso é mais importante, porque de uma forma ou de outra, os conselheiros tutelares, o CMDCA, o Ministério Público estão envolvidos num processo muito complexo e nós precisamos ter luz, precisamos ter orientação nesta grande variedade de detalhes, de sistemas, de processos que envolvem essa eleição do Conselho Tutelar. Bom, eu sou da La Paz Projetos. Nós trabalhamos há muitos anos com diversos setores da administração pública e eu peço para você, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, clica aí, ativa o sininho. Quando nós tivermos vídeos novos, você vai receber aí na sua caixa de entrada. Vamos lá então, falar das regras de campanha. Eu preparei uma apresentação e eu vou passar ela para você e eu vou também comentar as perguntas mais comuns relativas ao processo de campanha, as regras de campanha, tudo o que pode e o que não pode fazer durante os dias que antecedem a eleição. Vamos lá então, vou colocar a tela aqui, tá? Vamos lá? Muito bem, a tela aqui, vamos começar a falar das regras de campanha para as eleições do Conselho Tutelar. Vamos lá então, partir para o primeiro slide. É uma orientação, tá? Que eu vou falar aqui para vocês é que cada município tem um edital, cada município tem uma legislação própria. É claro que toda a legislação brasileira segue o mesmo princípio, porém existem algumas nuances entre um município e outro. Então eu vou falar aqui as regras gerais. Pode ser que no seu município alguma coisa não esteja correta, alguma coisa mude. Então, eu quero deixar aqui um alerta, né, um aviso, né, para que você não substitua esse meu vídeo pela leitura do edital. Primeira coisa, você tem que ler o edital para saber as regras que estão vigentes aí no seu município. Depois, você pode se orientar pelas afirmativas que eu vou fazer aqui, tá? Outra coisa, essas regras são de acordo com a resolução número 231 de 2022, emitida pelo CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, também, né, você precisa ler lá na íntegra, beber água da fonte limpa, que é o edital do CONANDA, que rege todo o processo das eleições desse 2023 para os conselheiros tutelares. Tudo bem? Feita essa ressalva, a gente pode começar falando do início da campanha. Cuidado, cuidado! Não pode começar a fazer campanha antes do início oficial, autorizado pelo seu CMDCA. Nós tivemos em muitos municípios a desclassificação de candidatos porque fizeram campanha
divulgaram o seu nome, o seu número antes do período previsto. Então, primeira regra que eu passo para vocês: não façam campanha antes do início oficial que está previsto. Vou voltar a falar, lá no edital. Está previsto no edital. Se está previsto lá, você precisa seguir. Então presta atenção nisso. Teve um município em que a mãe do candidato, como ela viu que ele passou na prova, ela já saiu falando para todo mundo: ó, meu filho passou na prova, ele é candidato a conselheiro tutelar, ele vai participar das eleições, ele vai fazer uma visita, porque ele é candidato. Não pode. O que aconteceu com esse candidato? Foi desclassificado, cassado, indeferido, como você achar mais conveniente. Então, presta atenção no início da campanha, no dia do início da campanha. Outra coisa também que eu vou falar fora aqui desse slide é que a maioria dos processos de desclassificação, de cassação ou de indeferimento de candidatos não ocorre por má fé, ocorre por descuido. Presta atenção nessa palavra. Coloca aqui, descuido. Coloca a palavra aqui, descuido. Isso. Descuido é a palavra que você precisa prestar atenção. Porque às vezes uma pessoa falou alguma coisa e você foi citado, você é responsabilizado, que alguém da sua família fez algum tipo de atitude errada, proibida, mas você é responsabilizado. Esse é o tema do próximo slide, que é o quê? A responsabilidade solidária. Vamos ler aqui, ó. Vamos lá. Toda a propaganda eleitoral será realizada sobre a responsabilidade dos candidatos, os quais respondem solidariamente pelos excessos praticados por seus simpatizantes. Se a sua mãe, se a sua tia, se a sua irmã, se o seu irmão fizerem uma campanha indevida, cometerem algum ato vedado pela legislação, quem é o responsável? Me diga. É você, candidato. É você que precisa tomar cuidado, então, com os descuidos, para que você não possa ser responsabilizado e, por consequência, cassado a sua candidatura. Tá bom? Presta atenção nisso, que isso acontece muito, tá? Acontece muito. Tudo que eu vou falar aqui é o que eu estou vendo e é o que eu vejo e é o que eu já vi em outros processos eleitorais de conselheiros tutelares. Então, eu não estou falando nada aqui que eu estou inventando, não. É prática. Todo dia a gente está com essas problemáticas, resolvendo denúncia, respondendo, defendendo, às vezes, alguns candidatos que a gente trabalha também, ou às vezes orientando o CMDCA no que fazer nesses casos, tá bom? Vamos lá, então. Olha, é interessante aqui a gente lembrar que todas as regras da campanha eleitoral estão previstas na Lei número 9.504, Lei Federal de 97, e alterações posteriores, que é a Lei Eleitoral. Então, aquela lei que se aplica para a campanha do candidato a prefeito, vereador, deputado, senador, presidente da República, governador de estado, é a mesma que se aplica para você, ou que é candidato a conselheiro tutelar. Então, por isso que nós usamos a jurisprudência dessa legislação em alguns casos, em algumas dúvidas. Por isso que eu vou falar muito aqui de jurisprudência, o que a gente está acostumado a ver em campanhas políticas partidárias. É o que se aplica também ao conselho tutelar. Vamos lá. Condutas vedadas, né? Observadas, olha, no pé da letra aqui, ó. Observadas as vedações, olha aqui, observadas as seguintes vedações, poderão ser consideradas aptas para gerar inidoneidade. O que é inidoneidade moral do candidato? Quer dizer que o candidato não tem idoneidade, o candidato não tem condições morais para participar do certame. Então, o que pode ser considerada inidoneidade? O abuso do poder econômico na propaganda feita por veículos de comunicação social. Por exemplo,
você comprar spots no rádio. Você tem muitos recursos para sua campanha, então você abusa desse poder econômico comprando spots no rádio. Ah, não, vou mandar fazer um comercial em vídeo para passar na Rede Globo. Não pode. Isso não pode, porque é considerado abuso do poder econômico, ok? E aí tem toda a legislação aqui. Você pode depois baixar essa apresentação. Eu vou deixar essa apresentação lá no nosso site da La Paz, projetos.com.br, tá aqui em algum lugar, tá aqui, tá? Vou deixar lá no site, você baixa, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo do YouTube, tá? Você não pode também aqui, ó, vamos aqui embaixo agora, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes. Olha, vota em mim que eu vou te dar uma caneca. Vota em mim que eu vou te dar uma caneta com o meu nome. Vota em mim que eu vou te dar um jogo de camisa pro seu time lá do bairro tal. Não pode. Você não pode fazer isso. Isso é uma disposição da lei eleitoral. Nenhum candidato pode dispor de brinde, prometer, entregar, muito menos cesta básica, né, gente? Isso acontece muito. Tivemos também nas nossas cidades que nós prestamos assessoria, nós fazemos todo o trabalho, desde os editais, ofícios, tudo, fazemos tudo, né? E, inclusive, só lembrando, hein, nós fazemos a capacitação pós-eleição, tá, gente? Se vocês quiserem falar conosco, procurem-nos aqui no nosso site também, você pode pegar o link. Eu deixei meu celular, deixei todos os meus dados aqui para vocês. Pós-campanha tem que ter a capacitação dos conselheiros tutelares. Mas voltando aqui, você também não pode dar cesta básica, gente. Não pode dar cesta básica. Em um dos municípios, um candidato foi desclassificado porque ele levou uma cesta básica, você acredita? Ele levou uma cesta básica para a família, né? E aí, depois de muita conversa, denúncia que foi feita no Ministério Público, acabou-se por desclassificar este candidato, certo? Vamos para frente. Presta atenção. Não pode propaganda por meio de anúncios luminosos. Não pode botar um outdoor, faixa na rua, cartaz. Ah, vou mandar fazer cartaz com a minha foto e meu nome. Não pode. Não pode colar essas coisas em poste. Não pode colocar um outdoor, uma faixa. Ah, mas eu vou colocar na frente da minha casa. Eu posso? Não pode. Não pode. A única coisa que pode, isso também baseado em nossa experiência no pleito eleitoral político-partidário, é a propaganda em veículos. Somente no vidro traseiro com adesivo perfurado, tá? No formato. Aqui não é o formato máximo, pode ser um pouquinho maior, né? Mas eu sugiro, e as empresas de sign que fazem isso, elas fazem o 75 por 40, que vai dar mais ou menos 0,3 metros quadrados. A regra é 0,5 metros quadrados, mas aí você vai fazer um negócio muito grande, não fica legal. Pode ser uma questão de alguém ir lá medir e desclassificar o candidato que tiver esse perfurado maior do que permitido pela legislação, tá bom? Olha lá, aqui o carrinho, tá? O carrinho, ó. Perceba aqui o adesivo, ele não fica no vidro inteiro, ele é só no meinho do vidro, tá bom? Então presta atenção nisso também, né? Que é importante, você não pode deixar passar esse detalhe. Isso, se deixar passar, como eu já disse, isso é um descuido. E a regra aqui é lutar, é brigar, é prestar atenção contra o descuido. Vamos lá. Não pode também a participação de candidatos nos 3 meses, quer dizer, já está valendo, nos 3 meses que antecedem o pleito, de inauguração de obras públicas e outros eventos públicos, tá? Só que aí todo mundo me pergunta, Rogério, o pessoal da La Paz, né, pergunta para a nossa equipe, temos uma equipe até razoavelmente grande, atendendo os municípios. O pessoal pergunta, mas vai ter uma apresentação lá na escola. E o candidato, ele é professor, ele preparou as criancinhas para fazer a apresentação. Ele pode ir na apresentação?
ele pode ir sim. Só que olha só essa linha que eu estou colocando aqui, ó. Não pode ter destaque, exceção à regra. Não pode ter destaque. Por exemplo, ele não pode entrar com as crianças e ficar lá no meio, vendo as crianças dançarem e ele organizando. Aí todo mundo vai ver, vai fotografar e vai denunciar ele. Outro caso, o professor de educação física, ele também, tem lá um time, o time dele vai jogar, ele pode entrar com o time lá no campo, ele pode tirar foto com o time? Não pode. Ele pode participar do evento no cantinho dele, sem que seja destaque, não pode ser destaque. Vai na inauguração, mas foi ele que trabalhou para conseguir, ele é vereador também, ele trabalhou para conseguir tal verba e agora vai inaugurar aquele prédio público, ele participou de alguma forma. Ele pode ir? Pode, mas fica no canto, não vai receber homenagem, não vai lá na frente, não vai falar no palanque, se tiver palanque, não vai pegar o microfone, não vai dar discurso. Presta atenção, porque isso pode também configurar a cassação do candidato. Presta atenção. E aqui, ó, eu deixei a jurisprudência, depois você vai acessar a nossa apresentação, eu vou deixar disponível aqui no site da La Paz, vou deixar o link embaixo, aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, mas aqui está a jurisprudência que permite que essa exceção aqui, desde que não tenha destaque, tá? Presta atenção com os descuidos. Continuando, não pode abusar do poder político partidário, né? Assim entendido como a estrutura e o dinheiro desses partidos para fazer a campanha do candidato. Mas o site ou a rede social de tal partido publicou uma foto do candidato. Tudo bem, eles demonstraram apoio a este candidato. Porém, não pode, por exemplo, pagar santinho para o candidato. Não pode ligar para todos os filiados do candidato e falar: olha, você é filiado ao partido tal, vota no nosso candidato que ele também é filiado, ele é do nosso grupo político. Isso não pode. Isso não pode, presta atenção. Não deixa ninguém fazer isso. Não é só você não fazer isso. Não deixe ninguém fazer isso. Porque se você deixar, você tem responsabilidade solidária. Você é também responsável pelos atos das pessoas simpatizantes à sua candidatura. Outra coisa, poder religioso. Abuso do poder religioso. Presta atenção. O que é o poder religioso? Como é entendido isso? Entendido como o financiamento de campanhas pelas entidades religiosas, né? Ou veiculação de propaganda nas missas, nos templos, nas igrejas, nos cultos, né? Ou a indução das pessoas ao voto. O pastor chega lá na frente e fala: pessoal, aqui na igreja eu peço para todo mundo, tá? E ele falando lá na frente. Ou o padre: pessoal, eu peço aqui, vem cá, candidato. Aí o cara vai lá na frente, a moça, a mulher, vai lá na frente e ele fala: olha, gente, vota nele aqui, porque ele é da nossa igreja, ele congrega conosco, ou ele frequenta a nossa igreja, ele é do grupo da pastoral determinada lá, e eu gostaria de pedir o voto na eleição do Conselho Tutelar para ele. Não pode. Não pode. Mas o pastor publicou um vídeo, ele falando que me apoia na rede social dele. Aí pode. Depois eu vou falar da internet. Daqui a pouco vou falar da internet. Porque a internet, gente, a internet suscita muitas dúvidas. E é isso que nós vamos tratar aqui daqui a pouco. Continuando então, vamos falar agora do favorecimento de candidatos por autoridades, tá? Ou a utilização em benefício dos candidatos de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal. Por exemplo, dúvidas, essa aqui tem várias dúvidas. Por exemplo, você que é conselheiro tutelar já, você não pode falar para ninguém de dentro do carro do conselho tutelar ou lá dentro do conselho que você é candidato.
Você pode falar a hora que você não estiver lá. Se você estiver dentro do Conselho Tutelar, que é um equipamento da administração pública municipal, você é cassado. E olha o que aconteceu em alguns lugares. Pelo menos, em um lugar, pelo menos, eu sei que aconteceu. O conselheiro, que é a titular, estava numa diligência e a pessoa começou a filmar ele. Ele parou assim, a pessoa começou a perguntar para ele: ó, você é candidato? E ele lá dentro do carro: sim, sou candidato. Ó, meu número é tal, né? Ah, é, você é candidato a conselheiro tutelar de novo, né? Você quer se eleger? Sim, eu quero, ó. Eu sou candidato, viu? Meu número é esse, meu nome é tal, tá? Vota lá em mim. De dentro do carro, da viatura, do conselho tutelar. O que aconteceu? Não preciso nem falar. Foi desclassificado. Vai terminar o mandato agora e bau, vai para casa. Por quê? Porque você não pode utilizar nenhum equipamento, nenhuma estrutura, nada do conselho para promover sua candidatura. Outra coisa, você pode levar um santinho que você porventura mandou fazer ou ganhou. Você pode levar esse santinho nas repartições públicas, deixar um santinho para cada um. Não faça isso, porque você está se utilizando do espaço público para fazer a sua campanha. Outra dúvida, eu posso levar meu santinho e distribuir no comércio inteiro? Não faça isso. Tem cidades que permitem, tem cidades que não permitem. Porém, é ainda objeto de discussão na justiça se pode ou não. Então, para resumir a conversa e oferecer mais segurança para você, não faça isso. Não distribua santinhos no comércio. Vai na casa da pessoa. Você quer fazer campanha? Quer distribuir santinho? Vai de casa em casa, nos bairros residenciais. Aí você pode. Você faz uma campanha permitida e não uma campanha que depois vai gerar denúncia. Você vai perder tempo, vai ter que contratar advogado, você vai ter que se defender para não perder a sua vaga na urna do Conselho Tutelar. Tá bom? Outra coisa, confecção, distribuição de camisetas. E não pode. Você não pode fazer uma camiseta com o teu nome, José Carlos da Silva, e distribuir para todo mundo. Né? E você também não pode fazer um boné, você não pode fazer uma bandana, você não pode fazer nada, nenhum artigo de vestuário com o seu nome. Salvo, a exceção é o seguinte, no dia você pode fazer uma praguinha e colocar, e os seus simpatizantes podem colocar esse adesivo lá no dia da votação. A pessoa pode manifestar em quem vai votar, em quem apoia. Só que silenciosamente, ela não pode fazer campanha lá dentro. Mas ela pode ter sim, o que nós chamamos de praguinha, né? Nas campanhas, que é aquele adesivo redondo ou quadrado, enfim, com a foto, o nome e o número do candidato. Isso pode, tá bom? Continuando aqui agora, vamos lá. Olha, outra coisa que não pode. Propaganda que implica, eu vou ler aqui, que implique grave perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meio insidiosos e propaganda enganosa. O que é insidiosos? Meios maliciosos, que enganem, que enrolem, que meio que criem uma fantasia na cabeça do eleitor. Assim como propaganda enganosa, propaganda que não existe, fake news. Você vai estar falando alguma coisa que você não está podendo fazer, que você não vai conseguir fazer e você está fazendo isso. Vamos lá, considera-se grave perturbação à ordem propaganda que fira as posturas municipais. Por exemplo, você não pode pegar um carro de som e sair com o microfone falando para todo mundo. Você não pode, porque você está perturbando o sossego público. E você não pode também encher as ruas dos bairros com os seus santinhos jogados na rua. Encher a frente da escola que vai ter a eleição com os seus santinhos. Você está ferindo as posturas municipais e prejudicando a higiene e a estética urbana do seu município. Preste atenção nesse descuido. Ah, mas foi o meu primo que jogou. Você responde solidariamente, você pode perder a sua candidatura. Outra coisa, considera-se aliciamento de eleitores
por meios insidiosos, ou seja, que enganem as pessoas, ou que façam doações, oferecimentos, promessa, entrega ao eleitor de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Isso aí nós já falamos. Detalhe agora, isso acontece também, já foi caso de desclassificação de candidato. Promessa, propaganda enganosa para resolver eventuais situações das pessoas depois que foi eleito. Chega para a família e fala, gente, vocês não estão conseguindo a guarda do filho? Pode deixar que quando eu for eleito, vocês, todo mundo vota em mim que depois eu vou resolver o problema de vocês. Não pode fazer isso, tá? Ah, fica tranquilo, depois da eleição eu vou ajudar vocês, eu vou fazer tal coisa. Não pode fazer isso, cuidado. Se alguém gravar, se alguém denunciar, você pode se complicar e vir até a perder a candidatura. Coloquei em vermelho aqui, ó. Evite esse tipo de promessa também por outro motivo. Você tem que fazer uma campanha em que gere admiração nas pessoas e não que gere desconfiança. Ah, esse candidato aí está prometendo muito, ele não pode fazer isso. Então você não faça isso, porque as pessoas que estão envolvidas com isso e que vão votar nesse dia 1º de outubro, elas estão cientes de que os candidatos têm que ser íntegros, eles têm que ter honra, têm que ter moral, têm que ter idoneidade para merecerem o voto das pessoas. E não aquele candidato espertalhão, o candidato ligeiro, o candidato que quer, né, dar uma rebolada para poder enganar as pessoas para ganhar mais voto. Isso não dá certo nessa campanha. Pode ser que numa campanha geral de vereador, prefeito, deputado, muita gente vota sem saber em quem está votando, tudo bem, porque é obrigatório. Só que essa eleição não é obrigatória. Então você pode correr o risco aí de estar pedindo voto por pessoas que não estão acreditando nas coisas que você está falando, e aí você vai perder mais voto ainda, porque esse tipo de atitude se alastra, todo mundo começa a falar sobre isso. Beleza? Vamos lá para a próxima. Cuidado, propaganda eleitoral em rádios, televisões, outdoors, carros de som, já falei. Luminosos, bem como faixa, letreiros e banners, com fotos ou outras formas de propaganda de massa. O que é de massa? De grande divulgação, de grande exposição. Colocar um outdoor? Não pode. Colocar um anúncio na TV? Não pode. Anúncio no rádio? Não pode também. Tá? Agora é que vem o ponto chave aqui. Abuso de propaganda na internet e em redes sociais. Rogério, mas o que é abuso de propaganda nas redes sociais? Vamos ver isso aí agora. A campanha deverá ser realizada... Rogério, o que é abuso de propaganda na internet e nas redes sociais? Daqui a pouquinho eu vou falar isso. Deixa passar mais alguns slides, nós vamos entrar num capítulo específico sobre a internet. Continuando aqui, ó, a campanha deverá ser realizada de forma individual por cada candidato. Não tem chapa, tá, gente? É só um candidato. E a livre manifestação do pensamento do candidato ou do eleitor identificado ou identificável na internet é passível de limitação. Por exemplo, o cara pode dizer que vai votar em tal pessoa na internet, só que não pode xingar os outros e não pode atacar outros candidatos, tá? Então, presta atenção nisso também. Ah, pode dizer que ele foi o melhor na prova? Pode, se ele foi o melhor. Pode dizer na campanha que ele foi o segundo melhor na prova? Pode dizer sim. Porque realmente, se ele foi o segundo, tudo bem. O que não pode é falar mentira. Se falou mentira, se incorreu em inverdades, em fake news, você pode ser responsabilizado e perder a sua candidatura. Olha só aqui outro ponto importante. É vedado aos atuais membros do Conselho Tutelar e servidores públicos se utilizarem de imóveis e equipamentos do poder público, isso que eu já falei já, em benefício próprio ou de terceiros, na campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar. Mesmo fazer campanha em horário de serviço, aí caça a candidatura. Como eu falei, tá na diligência no carro e vai ficar falando que é candidato. Aí é complicado.
Campanha na internet. Aí que o bicho pega. Vamos lá saber o que pode e o que não pode fazer dentro desse processo eleitoral do Conselho Tutelar 2023. Olha, regra geral, não vai fazer o que você pensou em fazer para depois perguntar se está certo ou não. Antes de fazer, você consulte o CMDCA do seu município e você consulte uma pessoa que conhece, alguém que tenha autoridade para te dar uma opinião. Não vai fazer, mas eu já postei a minha foto em tal site que não estava lá na lista que eu mandei pro CMDCA. Podia postar? Aí já foi, meu filho. Aí não tem como. Outra pergunta que vem muito pra gente. Mas eu contratei um envio em massa, mas podia fazer isso? Não podia. Mas já fez. Se tiver denúncia. Candidato cassado. Se não tiver denúncia, pode ser que passe batido, tá? Então, começando aqui. Propaganda eleitoral na internet, ela poderá ser realizada das seguintes formas. Na página eletrônica do candidato, se você quiser montar uma página www.josecardosdasilva.com.br, você manda esse endereço em ofício próprio para o Conselho Tutelar, tá? Para o CMDCA. Né? Você pode também usar um perfil próprio para rede social. Eu criei um perfil da minha campanha, que é José Carlos da Silva 5027, que é o número dele. Tá? Então, esse endereço também deve ser comunicado para a Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares, né? E deve ser hospedado em servidores brasileiros. Tá bom? Não pode ter um servidor lá na Suécia, um servidor na Rússia que está hospedando a sua campanha. Isso não pode também, tá? Outra coisa que você pode fazer na internet. Você pode mandar e-mails, você pode mandar mensagens de WhatsApp, né? Com pessoas que estejam cadastradas. Você não pode comprar 50 mil e-mails de alguém e mandar 50 mil e-mails, porque isso vai configurar disparo em massa. Pergunta: Rogério, o que é disparo em massa? O que configura disparo em massa? Na minha opinião, isso não é regra, isso você tem que confirmar no seu conselho tutelar, no seu conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, no CMDCA. Eu acredito que mais de 5 mil endereços, seja de WhatsApp, seja de e-mail, já configura disparo em massa. Pode ser que alguma cidade considere 5 mil pouco. Talvez São Paulo, 5 mil é pouco. Mas uma cidade que tem 10 mil habitantes, você mandar 5 mil e-mails, é um disparo em massa. Isso não pode. E se alguém receber esse disparo em massa, tem como rastrear, saber que foi mandado, e aí você pode ser cassado, tá bom? Presta atenção disso. Outra coisa que você pode perguntar, né? Eu posso lá no Facebook marcar um monte de pessoas na minha publicação? Pode marcar sim. Mas e se eu marcar, vai ser considerado em massa se eu marcar 5 mil pessoas? Você não vai conseguir marcar 5 mil pessoas porque o Facebook não deixa marcar esse número de pessoas. Você só vai marcar um número pequeno de pessoas. Então isso pode fazer sim, pode marcar. Gente, fazendo a ressalva, essa é a minha opinião. Confirma com o CMDCA da sua cidade, tá? Outra dúvida. Rogério, eu publiquei uma foto num grupo, né, num grupo do Facebook, no grupo de venda, compra e venda, Mercado Livre do Facebook. Pode? Pode sim. Alguém lá publicou a minha foto de campanha lá num grupo do Facebook. Pode sim, pode publicar, não tem nada que desabone. Outra dúvida: o deputado estadual ou federal, ele gravou um vídeo me apoiando. Eu posso publicar esse vídeo? Pode publicar esse vídeo. Ele está oferecendo o apoio dele, é legítimo,
Ele pode fazer isso, assim como qualquer pessoa pode fazer isso, tá bom? Outra coisa que pode fazer, você pode ter um blog, você pode ter as suas redes sociais específicas, você pode postar a sua foto sim, tá? Então, só não pode usar robô para distribuir essas mensagens. E outra coisa que não pode, chega agora aqui. Não pode impulsionar conteúdo. Você não pode fazer uma postagem e colocar dinheiro nela para ela espalhar para a cidade inteira. Porque isso configura disparo em massa. Né? Cai na regra lá que eu já falei. Não pode. Por isso que eu coloquei esses dois aqui, ó, desesperados. Por quê? Porque eles já fizeram isso. Não era para fazer. Fizeram, não consultaram o CMDCA. E aí, o que aconteceu? Deu esse problema aí. Provavelmente, esses dois aqui que estão assustados aqui, eles vão ser caçados. Tá bom? Não pode impulsionar, gente. Não pode impulsionar. Aqui eu vou deixar os conceitos do que é internet, do que é aplicativo de internet, o que é página eletrônica, o que é blog, tá? O que é impulsionamento, o que é rede social, o que é aplicativo, tá? O que é disparo em massa. Olha o disparo em massa, o que diz a lei. O envio automatizado ou manual de um mesmo conteúdo para um grande volume de usuários simultaneamente ou com intervalos de tempo por meio de qualquer serviço de mensagem ou provedor de aplicação na internet. Então, tá vendo? Não pode fazer esse envio de massa. Agora, no dia da eleição. Se você tiver mais dúvidas, gente, vou deixar todos os nossos contatos aqui embaixo. Mande as perguntas para a gente vai responder com o maior prazer. Só lembrando também que nós já estamos preparando a capacitação dos conselheiros tutelares eleitos, a capacitação que será feita após a eleição e antes da posse, ainda em 2023. Vocês peçam as nossas propostas para que a gente possa ir até a sua cidade fazer essa capacitação, que é muito importante e é obrigatória. Você precisa fazer essa capacitação. Primeiro, para cumprir a lei. Segundo, para evitar problemas de relacionamento entre o CMDCA, a Prefeitura, o Ministério Público, o Juizado da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar. Quando todo mundo está capacitado, pronto, o fluxo de trabalho é melhor e os resultados são mais eficazes. Tá aí o recado. Vamos lá então. Dia da eleição é vedado aos candidatos. O que é vedado? Você não pode dar entrevista, utilização de espaço na mídia, não pode sair anúncio seu. Você não pode transportar eleitores, pegar uma perua e buscar os caras lá no sítio. Não pode. Você não pode sair andando com alto-falante e amplificador de som falando o seu nome. Você não pode distribuir folheto no dia. Não pode, tá? Você não pode influenciar as pessoas a votar em você. Ah, vota em mim. Não pode fazer boca de urna. Rogério, eu estava conversando com as pessoas. Eu posso conversar com as pessoas na frente da escola? Pode conversar. Só que tome cuidado. Você não sabe quem é essa pessoa, se essa pessoa está gravando ou não está. Se você, de repente, em algum momento fala, ó, então, vota lá em mim, viu? Nós somos amigos, tal, crescemos junto. Cuidado, se essa pessoa quiser fazer mau uso dessa gravação, você pode ter a sua candidatura indeferida, cassada, o que quer que seja, certo? Presta atenção nisso aí também, tá? E é permitido, né? Aqui sim é permitido a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor do candidato. Como eu falei, você pode ter lá a praguinha silenciosa. Você não pode chegar no meio da escola e falar, eu voto no José Carlos da Silva. Não pode. Aí é complicado. Não pode, tá bom? Você pode usar bandeiras, mas vai fazer bandeira, tá, gente? Broches dísticos, né? Dísticos é aquelas patches que cola na roupa. Ou adesivo, o mais fácil aí, mais usual é adesivo. Tá bom, gente? Aí aconteceu algum problema desses que eu falei durante todo esse vídeo, você faz a denúncia. Se você souber de outros candidatos que cometeram alguma dessas infrações,
você faz a denúncia, que podem ser feitas na promotoria, podem ser feitas na Secretaria ou Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social e também com o CMDCA. O CMDCA, tenho certeza que aí na sua cidade deixou uma orientação para onde deve ser feito essa denúncia, certo? E aí, tá bom, fez a denúncia e aí compete à comissão especial processar e decidir sobre as denúncias, né? Aí tem recursos e tal. E aí depois o candidato envolvido e o denunciante, bem como o Ministério Público, serão todos notificados. E aí começa todo um processo, né? Como se fosse um julgamento, como se fosse um processo na justiça. Só que mais simples e mais rápido, mas existe esse processo a partir da denúncia e principalmente se a denúncia for acolhida, se a denúncia for justificada. Preste atenção nisso aí. Quero agradecer a você que ficou até o fim deste vídeo. Meu nome é Rogério Menani, eu sou da La Paz Projetos. Nosso site está aqui, lapazprojetos.com.br, e nós fazemos e ajudamos muitos municípios nos serviços da assistência social, agora especificamente fazendo assessoria para o processo de escolha dos conselheiros tutelares que vão assumir os cargos no dia 10 de janeiro de 2024. Se você tiver dúvida, vou repetir, entre em contato conosco, vou deixar todos os dados aqui neste vídeo. Outra coisa, ative, inscreva-se no nosso canal, nós estamos com um canal novo, inscreva-se no nosso canal para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo nas áreas públicas, da assistência social, da educação e da saúde. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.